Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Não, eu esqueci que eu tinha essa aula agora para dar, você acredita? Parei no intervalo dos 10 minutinhos de uma aula para outra, fui ali sentar ali na minha mesa e esqueci. Tomando um café, esqueci da aula, gente do céu. Eu tô, gente, como é que pode esquecer da aula? Você estava tentando entrar antes? Não, acabei de entrar, professora. Ah, então tá bom, então. Então não tô tão atrasada assim, não. A gente mesmo vai entrar na aula e eu tô aqui. Eu vou fazer o compartilhamento de tela com você, tá? Tá bom. Chiara, você assistiu minha aula que a gente terminou aqueles exercícios de condutores isolantes? Aham, sim, Ah, você estava na aula, né? tava. Cadê esses colegas? Não estão assistindo a aula hoje, não? As duas primeiras aulas a gente não teve, porque era da Adriana e da professora de português, aí elas disseram que por causa de problemas médicos elas não ia ter aula. Aí as duas primeiras aulas a gente não teve, não. A Ah, primeira que a então. gente tá tendo hoje é da senhora. Oi? Foi a A única é primeira, minha? aham, a primeirinha agora. Ah, provavelmente não, o restante vai nem querer entrar. Quando começa assim com duas aulas seguidas sem ir, eles emendam o resto. Nós vamos entrar no conceito hoje de corrente elétrica, tá? Tá A bom. disciplina de eletrodinâmica. Então, ela é um ramo da eletricidade, tá? Que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. A eletricidade, ela é muito importante, né, para todos os processos presentes na vida moderna. Então, sem ela, obviamente, nós nem estaríamos visualizando essa apresentação aqui agora. E assim, você vê que é uma coisa muito utilizada, que é só uma imagem para mostrar a corrente elétrica proveniente da natureza em si, tá vendo? Eu que não Sim. queria estar nessa cidade com uma rajada de Nem trovão eu. desse. Misericórdia. Então, a corrente elétrica ela é um movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. É igual é aquele mesmo conceito que a gente viu nas últimas aulas, tá? Então, ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, nos gases, nos líquidos ionizados. É importante a gente destacar que o elétron é ele que se movimenta, então ele se desprende da camada de valência da eletrosfera para a próxima camada e assim sucessivamente, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu átomo, tá? Aqui no centro é o meu núcleo atômico e os meus elétrons estão aqui nessas camadas de valência, tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É os que estão presentes aqui, ó, na última camada de valência que saem, tá? Eles são assim, ó, em órbita, viu? Esses Aham. elétrons da última camada de valência que vão sair e são transferidos como corrente elétrica, tá? Então, primeiro, né, aqui para a gente entender o conceito, né, usando um pedaço de metal que possui elétrons desorientados. Então, ó, para se obter uma corrente elétrica, é necessário criar um campo elétrico nesse condutor. Então, aqui tem elétrons em movimentos desordenados. Então, estão todos eles aqui. Com esse campo elétrico, a gente pode ter diferentes níveis de energia em potencial. Esses diferentes níveis de energia é o que vão provocar o que se chama de diferença de potencial. Diferença de potencial ou tensão elétrica. Essa diferença de potencial ela é obtida quando se liga o condutor acima a uma pilha. Ele vai mostrar como criar isso, ó. Então, ó, a pilha... Ops, voltei sem querer. A pilha possui um polo positivo e um polo negativo, como mostrado na imagem, tá vendo? O polo positivo tá aqui do lado esquerdo, polo negativo do lado direito. E o polo positivo ele vai possuir um potencial maior, enquanto que o negativo um menor potencial.
O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial, ou seja, do polo positivo, tá? E a pilha ela vai ter a função de fonte de energia elétrica e também ela tem a função de manter a diferença de potencial e assim movimentar os elétrons dentro desse material aqui. Olha para você ver, antes da pilha, olha como que estava. Esse campo elétrico aqui, os elétrons estavam todos desordenados, né? Tudo para um lado, um para o outro, tudo em choque. Com a pilha, olha o que acontece. Tá vendo? Isso aqui é a passagem de eletricidade. A pilha, o polo positivo dela, atrai todos os elétrons desordenados, é isso que permite fluir a eletricidade entre os polos. Tá dando para entender? Aqui é um vídeo no YouTube. Se quiser depois tirar um print desse link aqui, Chiara, para assistir, ele explicando como que isso acontece, tá? Como criar uma corrente elétrica. Tá bom. Deixa eu tirar o print, professora. Tirei já. Tá. O sentido da corrente elétrica, né? Então, a gente tem aqui um sentido convencional, tá? E cada seção dessa corrente. O sentido real da corrente elétrica é o mesmo do movimento das cargas elétricas negativas, que é dos elétrons. E, portanto, o contrário, né, a esse movimento é as cargas positivas, que são os prótons. Então, com o avanço da tecnologia, né, definiu-se por convenção o sentido convencional da corrente elétrica como sendo o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Já a intensidade dessa corrente elétrica é o que a gente vai considerar agora, que é a seção no fio condutor, né, onde nós podemos contar com a quantidade de elétrons que passa por ela. Então, ó, seção do fio condutor seria essa seção aqui. O que a gente conta, quantidade de elétrons que passa por esse fio, tá? Então, cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica. Essa carga elétrica é o que a gente chama daquela carga elementar. Lembra que a gente calculou lá no primeiro bimestre? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Para nós calcularmos, então, essa carga elétrica, a gente fornecida, a gente multiplica o número de elétrons que passa por ela. E aí, no caso, é aquela formulazinha que nós utilizávamos, que é a quantidade, né, de elétrons é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, a intensidade da corrente elétrica, agora, ali a gente já aprendeu a calcular, né? Que é a carga elétrica. Calcular a carga elétrica é essa forma que nós utilizamos. Carga elétrica é igual ao número de elétrons que passa pela corrente, que são os elétrons que a gente obteve ou que a gente está perdendo, multiplicado pela carga elementar. Agora, a gente vai entrar na corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica em si. Isso aqui a gente vai aprender a calcular ainda, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica, ela é maior, será maior quanto mais elétrons passar pela seção. Ou seja, quanto mais cargas passarem no menor intervalo de tempo por essa corrente. Ou seja, se mais elétrons passarem por essa corrente aqui, ó, entre a pilha e o campo, maior será a intensidade dessa corrente. Então, define-se corrente elétrica como I, como sendo a quantidade de carga elétrica Q dividida pela variação do tempo, que é o ΔT, tá? Então, para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica, a gente vai usar, ó, I, que é a intensidade da corrente elétrica, é igual à quantidade da carga elétrica dividido pelo tempo. A corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida pelo ampere. Então, sempre vai ter esse A maiúsculo, tá? Então, vamos ao primeiro exemplo. Um fio metálico há uma corrente
de elétrons, de modo que no intervalo de tempo de 2 segundos passa 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, determine, letra A, quantidade de carga que atravessa pela seção no intervalo de tempo dado. Letra B, intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo acima. Então, para a gente calcular a letra A, está pedindo a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção. Então, ó, a gente vai tirar os dados. A gente tem que o tempo gasto é de 2 segundos. Passam uma quantidade de 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Na letra A, para a gente calcular a quantidade de carga elétrica que tem, a gente vai usar o KNE, que é a quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, certo? Então, ó, 5 vezes 10 elevado a 18, que é o número de elétrons, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, é igual, né? A gente vai multiplicar primeiro os números que a gente tem. Então, 5 vezes 1,6 é 8. Na potência, a gente conserva a base, que é igual. Na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, olha só, concorda aqui comigo, ó. Na menos 19 com mais 18, sobra quanto, Chiara? Menos 1, certo? Né? Certo. Então, fica menos 1 coulomb. Então, a quantidade de carga elétrica que passa nesse intervalo de tempo é de 8 vezes 10 a menos 1 coulomb. Ou, tirando da notação científica, escrevendo em escrita decimal, 0,8 coulomb, tá? Tanto faz. Tá bom. Já a intensidade da corrente elétrica, agora eu quero saber qual a intensidade da corrente elétrica que passa nesse intervalo de tempo. Aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo, tá? A quantidade de carga nós descobrimos, é 0,8, né? O tempo é 2 segundos, então 0,8 dividido por 2 é 0,4 amperes, tá bom? Então, ó, a questão da potência está bem explicadinha aqui, ó. Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente tem aqui 10, vai ser 18 menos 19, vai ficar 10 elevado a menos 1. Legal que é bem explicadinho, né? Aqui a gente tem os tipos de correntes. Eu vou te liberar mais cedo, porque eu vou ter que voltar esse conteúdo depois, na nossa próxima aula de física para os meninos, tá? Bom que você relembra. Eu vou... Tá bom, professora. Contínua, né? A corrente ela pode ser contínua quando ela não vai alterar o seu sentido. Então, ela é sempre positiva ou sempre negativa. O gráfico dela é dado por um segmento de reta constante, que é uma reta que não é variável. E esse tipo de corrente contínua é onde a gente encontra em pilhas e baterias, tá? E aí a gente tem corrente alternada, vai depender da forma como é gerada a corrente. Ela é invertida periodicamente, ora ela é positiva, outra hora ela será negativa, tá? Ela faz com que os elétrons não executem esse movimento de vai e vem, ó, tipo de uma espiral, sabe? Vai e vem. Esse tipo de corrente é o que nós encontramos quando se mede, ela é encontrada em rede elétrica residencial, tá? E também a corrente que é medida nas tomadas da nossa casa. Então, esse tipo de corrente alternada é o que se tem dentro de casa. E aí a gente tem as propriedades, né? Serve para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. Sobre as propriedades, eu vou deixar para entrar com você nesse contexto na nossa próxima aula. Tá? Tá bom. Uhum. Eu vou fazer aqui a chamadinha só para colocar sua presença. Mas nessa parte introdutória, você teve alguma dúvida?
Não, professora. Tá tranquilo, né? Aham. Seus companheiros de aula não assistiu a aula hoje? O Kurt, a Pois é, Geisiane, a Vitória. a Vitória. É os que mais assistem, né? É, Aqui sua presença, Chiara, de hoje. tá bom, professora. Fica com Deus, até mais. Até a próxima aula, viu? Tchau, professora. Fica com Deus também. Tchau, tchau.